Salve, salve rapaziada, hoje eu venho aqui de maneira breve tentar explicar o funcionamento da nossa ferramenta Sherlock Scan Pro. Bom, aqui a gente já começa no radar e o radar ele basicamente é alimentado por todas as outras abas do nosso sistema, tá? Desde configurações, a aba de jogos onde a gente favorita jogos e ligas. Aqui no radar, a gente clicando numa linha, a gente vai ter várias informações na lateral direita. Informações como tabela, as classificações, os apontamentos aqui para você fazer aquele análise must-win, né? Mais ou menos a necessidade do time ganhar. Podemos ver aqui que o Santos tem muito must-win, né? Ele precisa sair dessa zona de rebaixamento, apesar que o Vitória está melhor no campeonato, certo? Então existe must-win, a gente já consegue ver isso só aqui com um clique na linha. Voltamos aqui para a escalação. Aqui na escalação eu tenho aqui um chip, né, mais ou menos do que é cada situação aqui na tabelinha de jogadores. Mas a princípio, aqui eu tenho um acúmulo das informações dos jogadores nas últimas 10 partidas analisadas. Se no caso a gente estiver trabalhando com 10 e não estiver trabalhando com 5 ou 15. No caso, se for para 5, vai ser as últimas 5. 10, últimas 10, 15, últimas 15, tá? Temos aqui a formação tática aplicada no jogo que está rolando. Temos lá embaixo os treinadores. E uma explicação breve aqui, ó. Quando está tudo verde, é que esse jogador é titular, entendeu? Ele vem como titular. Podemos ver que tem um titular aqui que está na reserva, que é o Frias. Eu não conheço bem o time do Santos, mas esse Frias aí, das últimas 10 ele jogou 6 e... Gol da casa no jogo do Sport contra Náutico. As últimas 5 ele veio como titular, então já estava sendo considerado aí, né, pelo menos o Santos jogando como mandante, como titular, e dessa vez ele está fora. Podemos ver aqui que o Gabriel, que provavelmente é o Barbosa, ele tem 5 gols nas últimas 10 partidas analisadas, e no jogo atual ele não fez nenhum, tá? O Bom Tempo tem 3, aqui a gente tem um botãozinho azul para as assistências, e algumas coisas do live também, como o cartão amarelo, aqui a gente mostra 1 minuto, ó, o Ilharão, se quiser ver alguma coisa do Ilharão, aconteceu, quer ver o que aconteceu com ele, ó, é no minuto 16. Então se a gente vem aqui em detalhes, vai lá, ó, no minuto 16 está aqui, ó, Ilharão, cartão amarelo, falta, tá? Aqui tem umas informaçãozinhas do que está rolando no live. A gente tem também, para quem quiser ouvir a narração, né? A narração ela só vai funcionar com essa aba aberta e dando play. Saiu daqui, ó, ela já não funciona, ela já para, beleza? Então aqui nós temos os padrões com pressões, aqui nós temos o LT1, LT3, LT5 e LT10 e o Full. Isso só significa que são janelas de estatísticas, que no caso são as janelas dessas estatísticas aqui, ó. Elas são equalizadas, né, congeladas em janelas e comparadas umas com as outras. Exemplo básico, digamos que estamos no momento 5 e comparamos essa janela aqui. Ela tem 2 no momento 5 e 8 para o adversário no momento 5. Aí no momento 6, que no caso a gente pode chamar de minuto também, né? Mas no caso não é minuto exato. As minhas janelas elas são calculadas de 30 em 30 segundos. Então, no minuto 6 a gente tem a mesma estatística. Vamos dizer que o Santos fez a terceira finalização, né? Então, enquanto esse aqui vai ficar com a métrica do Vitória ganhando, né? Porque está 8-2, na próxima janela, quem vai ganhar é o Santos, porque vai estar 1-0. Porque o Vitória não saiu do 8, né? Então 8 menos 8 dá 0. Enquanto 3 da próxima janela menos 2 dá 1. Então na janela, né? Na primeira janela, quem ganhou foi o Santos. 1-0, entendeu? A altura do ganho, né? Da diferença de um para o outro, também é levado em consideração. Então, se ele fez 3 pontos percentuais a mais, ele soma 3, por exemplo. Se ele fez 2, soma 2. Se ele fez só 1, ele soma só 1. Tá? O máximo é 3. É quase que isso, né? Não é exatamente assim, mas é basicamente assim, entendeu? Aqui a gente pode ver estatística do jogo todo, primeiro tempo e segundo tempo. Lembrando que o que cai no radar é sempre o tempo corrente. Então, se está no primeiro tempo, o que vai aparecer lá é as estatísticas do primeiro tempo. Está no segundo, o que vai aparecer lá é as estatísticas do segundo. Aqui nas configurações, a gente tem a possibilidade de incluir algumas janelinhas a mais, como toque na área adversária, bola na trave e chances claras. Tá? Eu vou tirar, por exemplo, cartões amarelos aqui. A gente volta para o radar e ver que a aba de cartões amarelo ainda não sumiu, mas deveria ter sumido. Então eu vou dar um Ctrl Shift R aqui, ó,
Vou voltar pro radar e vou ver que o cartão amarelo ainda não. Gol da casa no jogo do Sport contra Náutico. Ué, é porque eu tenho que marcar e salvar. Quando eu salvar, eu vou para o radar e aí sim o cartão amarelo sumiu, tá? A aba de cartão amarelo. Mas a aba de cartão amarelo eu gosto de ver ela, então eu vou simplesmente marcar ela de novo aqui. Vou marcar outra só por experiência mesmo, toque na área adversária, vou salvar as duas. Essa aba de configurações eu não vou me alongar nela, tá? Mas é basicamente controlando o tempo de requisição, se você quer que sua ferramenta pense mais rápido, pense mais devagar. Isso depende muito da capacidade da sua máquina. Notificações no Windows, quando ele te chamar para alertas e tudo mais, você pode ativar ou não. Aqui tem um Trends Shows dos padrões, né? Que no caso é isso aqui no radar. É a configuração disso aqui, ó. Padrão para um lado, padrão para o outro, jogo aberto, tá? Você pode configurar ou pode reverter tudo para padrão sempre que quiser. Lembrando que só entra no radar jogos que tem uma liga favoritada ou tem um time favoritado. Então é simples. Eu favoritei o time, ele entra no radar. Eu favoritei o campeonato, os times, os jogos do campeonato entram no radar, tá? Nenhum nem outro está favoritado. Posso colocar no radar sem favoritar? Pode. Tem um botãozinho de mais aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, Brasil Série D. Eu posso simplesmente incluir só dessa vez no meu radar esses 3 jogos e eu vou vir aqui, ó, e ele vai aparecer agora no radar. Brasil Série D. Eu posso aí tá vendo estatísticas, detalhes e tudo mais dos jogos, ó. Tá? A princípio não tem muitas, né? Tabela tá aí, ó, tá? Enfim, acho que é básico aqui, né? Aqui eu também posso estar vendo algumas informações se eu quiser ver, né? As mesmas de lá. E agora eu vou explicar a parte mais importante, tá? A parte dos passados. Aqui é o seguinte, se você vai trabalhar só com o radar, você só precisa rodar a fase 1. Você não vai trabalhar com mais nada, então só roda a fase 1. Rodei a fase 1, espera ela terminar. Se a 2 tiver que trabalhar, ela acende para você. Se a 3 tiver que trabalhar, ela acende para você. Se o reparo de substituições tiver que trabalhar, ela acende para você. Você tem que trabalhar elas só se você usar o sistema por completo. Se você quiser ver aquelas informações que eu mostrei de gols, cartões, substituição, quer fazer uma análise pré-live bem detalhada, você pode também usar todos os botões. Então aqui, ó, eu tenho a fase 2 para rodar. Tá? A fase 2 ela já deixa a fase 3 também precisando de refresh. E eu tenho um reparo de substituições que o primeiro refresh, a primeira fonte de refresh, ela não veio completa. Eu percebi que na minha fonte eu tenho um request que ele dá informações sobre substituições, só que para jogos menores ele não vem completo. Mas essa mesma API ela te dá fontes com essa mesma informação, só que é outro request. Aí eu descobri isso e agora eu faço um reparo, tá? E é isso. Com tudo completo, aí eu faço minha pré-análise. Minha pré-análise, quais jogos que vão cair na minha pré-análise? Os mesmos que vão cair no radar. Ou seja, os meus favoritos, tá? E os jogos do campeonato favorito, eles podem até entrar também na pré-análise. Porém, eles estão entrando aqui para mim porque o meu banco de dados ele está muito mexido, entendeu? Ele está com times favoritados que não aparecem mais aqui e tudo mais. Então eu tive que construir de várias maneiras e acabou poluindo um pouco o banco de dados. Como para mim não atrapalha, eu não vou deixar de... não vou limpar meu banco de dados, que ele já está muito cheio, ele está completinho, está tudo ok. É só a parte dos favoritos mesmo que estava bugado e acabou dando um probleminha. Mas eu também já trabalhei nele e corrigi. Vou rodar aqui a pré-análise, vamos ver que já fizemos a pré-análise de todos esses jogos, tá? Os que não está favoritado, pelo menos o campeonato ou pelo menos o time, não vai cair na pré-análise. Então aqui eu posso simplesmente abrir aqui o Atlético Paranaense Mirassol e ver as métricas, né? Os critérios, tá? Os valores que foram observados. E se eu duvidar de algum desses valores, eu venho aqui, ó, já tenho os jogos para conferir. Então se eu estou falando aqui de marcou primeiro em 5 de 10, eu posso ver os jogos e ver se é isso mesmo. Eu posso ir em qualquer outra fonte e ver se os últimos 10 jogos que ele jogou oficiais mesmo, indiferente do campeonato,
são exatamente esses. Ou seja, Atlético Paranaense teve aí o último confronto com o Flamengo, o antepenúltimo com o Grêmio, Vitória, Atlético Goianiense, Chapecoense, Botafogo e por aí vai, tá? Você pode conferir isso para dizer, ó, a ferramenta ela tá redonda, tá funcionando bem. E ver se ele realmente marcou primeiro, né, em qualquer time do jogo, marcou primeiro em 5 das últimas 10 partidas que ele jogou como mandante. Não envolve jogos casa fora, tá? Se a gente está falando do Atlético Paranaense em casa, então as análises a pré-análise ela é feita nos jogos somente nessa condição, tá? E não importa o campeonato, são jogos corridos. Os únicos jogos que não entram aqui são amistosos, tá? Amistosos não entram. Se acontecer de entrar um amistoso e ele aparecer aqui, por favor me notificar para me ver o que aconteceu. Mas eu nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer, né? Obviamente. A ferramenta está em construção. Beleza, é isso. Aqui a gente vai entender que se a gente não rodar a fase 2, a gente não tem isso aqui. Se a gente não rodar a fase 3, a gente não tem isso aqui, ó. Entendeu? Ah, ele vai rodar essa parte aqui só se você fizer a fase 1 e a fase 2. Aí já faz isso aqui. A fase 3 é para essa complementação aqui. E o reparo também é para essa complementação aqui. Se você não usa ela, não precisa rodar a fase 3 e nem o reparo. Acredito que é isso. E o scanner. O scanner aqui a gente faz nossas listas pré-live. Tá? Os marcadores são bem intuitivos, são os da análise pré-live. Eu quero um caso que marca primeiro em 50% e que fora após levar sempre atrás, né? Ou seja, o fora toma o gol e fica sempre atrás, ele nunca se recupera, né? Então 40%. Como não está piscando nada lá, eu vou simplesmente tirar isso aqui e deixar só um filtro para poder ver se pisca alguma coisa. Bom, não piscou, tá? Não, piscou? Não é piscou, ele vai listar, ó. Listas está aqui, ó. Jogos under, jogos under. Eu dei o nome da lista de jogos unders. Então tá vendo aqui, ó, jogos unders. Então editar, jogos under. Casa marca primeiro em 50% no mínimo dos jogos analisados, últimos 10. Vou aqui pro radar, eu tenho o Santos com essa condição e tenho o Sport com essa condição. Ok? Então a lista cai aqui. Agora vamos pro alerta, né? Alerta em live. Então aqui, ó, tem o live. Então eu crio uma lista aqui, ó, casa melhor. Eu vou dizer que eu quero esse casa melhor. Vou apagar os outros critérios aqui só para a gente fazer um piscar. Eu quero a posse de bola maior que a do adversário. É o que está explicado aqui, tá? Eu vou fazer um dicionário. Na verdade já existe um dicionário no meu Discord explicando cada métrica desse. Mas eu vou fazer um dicionário. Padrão casa melhor iniciado no jogo do São Raimundo de Roraima contra GAS. Pronto, no jogo do Padrão casa melhor iniciado no jogo do Guaporé contra Araguaína. Eu vou até adicionar um padrão casa melhor iniciado no jogo do Sport contra Náutico. Vou dar só a partir do minuto 80, que é para ele falar isso. Só a partir do minuto 80, ele já não vai falar mais. Tá? Então ele não vai falar, nem vai piscar. Eu vou ver aqui qual é o minuto maior. Ó, esse aqui bate o parâmetro do minuto. Padrão casa melhor finalizado no jogo do São Raimundo de Roraima contra GAS. Ele finalizou o parâmetro. Padrão casa melhor finalizado no jogo do Guaporé contra Araguaína. É basicamente padrão casa melhor finalizado no jogo do Sport contra Náutico. Como o volume é do Gol sistema, da casa no jogo do São Raimundo de Roraima contra GAS. Enfim, como o critério é raso, saiu gritando para tudo quanto é lugar. Eu vou dizer aqui, ó, 52, 52, 31. Ah, não quero. Não vai poder ser minutos, senão vai sair gritando feito doido mesmo. Eu vou editar. Gol do visitante no jogo do Pacific FC contra Yellow Tower. Eu vou falar aqui, ó, chutes no alvo. Da casa no jogo do Gávea contra Porto Velho. Maior que os chutes no alvo do adversário. Chutes no alvo do adversário. Pronto. Fator multiplicador. Vou deixar só um mesmo. O que significa o fator multiplicador? Vamos supor que eu tenha dois chutes. Padrão casa melhor iniciado no jogo do Guaporé contra Araguaína. Dois chutes. Padrão casa melhor iniciado no jogo do São Raimundo de Roraima contra GAS. Vamos supor que eu tenha dois chutes do time da casa e um do time do visitante. O fator multiplicador é 2. Então eu pego um do visitante e multiplico por 2, que vai dar 2. Aí não vai cantar, porque vai ficar 2 a 2. Agora se eu estou com 3 no chute no alvo do time da casa e apenas 1 no visitante, eu multiplico 1 por 2 e vai bater o 3. O 3 vai continuar sendo maior, entendeu? Então é basicamente isso a lógica aqui. E o resto, para entender os filtros tudo, é bom acessar o Discord e pegar o dicionário.
Bom, a princípio é isso, eu não vou me estender muito. Quem quiser saber mais da ferramenta, me procura no Discord, tá? A licença aqui, a licença, tem a lei, né? A lei ela exige que a gente faça um registro das pessoas que estão fazendo qualquer, vamos dizer assim, adesão a uma ferramenta que mexa com apostas, né? Na verdade, a ferramenta não faz aposta, ela não é uma ferramenta de aposta, é uma ferramenta de análise. Mas a lei não quer saber disso, então eu preciso pelo menos fazer um registro básico. O registro básico que eu faço aqui é do seu IP, entendeu? Do seu hardware, entendeu? Então é simples, eu registro, vamos dizer assim, o hardware a sua placa-mãe. Pronto. Eu coleto o hash da sua placa-mãe, o ID, e coloco aqui. Vamos dizer que é mais ou menos isso, né? Não é exatamente isso, mas é quase que isso, tá? Ou seja, se você atualizar o Windows, etc e tal, ele vai identificar do mesmo jeito. Então não adianta achar que trocar o Windows ele não vai identificar, porque eu não estou identificando o seu software, tá? Eu estou identificando a sua máquina de fato, o seu hardware, tá? E eu faço isso simplesmente por conta da lei, não é por conta que eu quero fazer qualquer gol do visitante no jogo do Guaporé contra Araguaína. Então, da lei a gente precisa citar. Todo vídeo que a gente faz sobre essas paradas de aposta e análise, etc., a gente tem que falar da danada da lei. Então tá aí, tá? E se não fizer isso aqui, se sistemas não tiverem isso aqui, pelo menos pela lei de proteção de dados, a gente não vai se enquadrar. Então é preciso ter isso aqui, gente. Enfim, é o Brasil. Se eles mandar você dar 10 saltos mortais e você não conseguir dar, é cadeia. Então é simples a explicação. Brasil é Brasil, né? Enfim, é isso. Não vou me aprofundar naquele negócio da lei, porque nem eu sei bem o que é. Eu só sei que tem que fazer alguma coisa, do tipo registro. Beleza, aqui tá no radar, piscando as paradas. Jogo encerrado. Pacific FC contra HL Tower. Só que esse que tá piscando. Padrão casa melhor finalizado no jogo do Guaporé contra Araguaína. É o live. Jogo encerrado. Pacific FC contra HL Tower. Veja que aqui nas listas casa no jogo do Santos contra Vitória. Como os parâmetros são rasos, sai gritando à torta à direita mesmo. Então aqui, ó. A lista pré-live, ela fica apagadinha. FC contra HL Tower. E as listas em live, ela tem uma coloração que você escolhe e ela fica chamando sua atenção com o áudio quando ela inicia e quando ela finaliza, e com uma corzinha para você olhar o jogo e entender, porque só fala o áudio e você vai depois sair procurando o jogo. Jogo encerrado. Vai ficar cansativo. FC contra HL Tower. E aí a cor ajuda você a saber qual é o jogo que está falando se você não ouviu o áudio direito. É basicamente isso. Eu não tenho mais o que dizer aqui nessa parte, né? Mas obviamente se eu fosse explicar ela... Jogo encerrado. Pacific FC contra HL Tower. Fosse explicar ela profundamente ia demorar muito. Então, a princípio é isso. Vou deixar o meu Discord, o link para fazer o download da ferramenta na descrição ou nos comentários. Vou ver onde fica mais fácil também, que eu não quero perder muito tempo com os vídeos. E aí, padrão casa melhor iniciado no jogo do Guaporé contra Araguaína. Quem quiser mais informações, encerrado. Pacific FC contra HL Tower. Quem quiser mais informações, só me procurar no Discord ou entrar em contato tanto pelo WhatsApp ou quanto pelo e-mail, que se eu ver, o WhatsApp vai ser mais fácil. Discord eu tô lá todo dia. E-mail vai ser mais difícil, apesar de eu trabalhar e ele olhar meus e-mails todo dia. Mas esse exclusivo que está aqui na ferramenta eu não olho tanto. Então, de preferência, se tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar e usar melhor a ferramenta, me procura no Discord ou no WhatsApp. Tem custo a ferramenta? Não tem custo, tá? Não tem custo. Ela precisa de inscrição, né? Mas você não precisa fazer essa inscrição. Eu já faço tudo automático. É só baixar, instalar e usar, tá? A princípio não tem custo. Se você é um apostador profissional e de bom grado dizer, ó, tá me ajudando, eu vou te dar um help aí para poder incentivar na construção da casa no jogo do Santos contra Vitória. Obviamente eu vou aceitar, né? Pode mandar aí os milhões. Então por enquanto é isso. Valeu e façam um bom proveito. Qualquer dúvida é só dar um alô.